Bora para mais um TechSovers Podcast. Esse é aquele formato que o André gosta, que é de dar dica para as pessoas, que é de ajudar um ouvinte ou ajudar um telespectador num dilema, num problema. Dilema e problema é a mesma coisa, né? Num dilema, num desafio. Você pode estar num dilema, uma tomada de decisão ou um desafio muito específico. Não deixe de mandar também lá no meu e-mail, arroba não, Já né? esqueci até o próprio e-mail. Mateus@nave9.tech, não deixa de mandar lá o teu dilema que eu vou filtrar e trazer aqui. Não vou dizer quem é, tá? Tá É bom. anônimo. Vai ser sempre Perfeito. anônimo aqui. Você sabe que depois que a gente começou a fazer esse episódio, eu até voltei pra assistir o programa do Ratinho pra ver, porque o Ratinho tinha as cartas também dos telespectadores, depois que eu lembrei. Só que as dele eram meio polêmicas, era o pessoal fazer DNA, uma confusão e tudo Se mais, quiser, a sabe? gente lida aqui também. A gente faz de tudo na nave. Mas vamos lá. Carta de hoje aqui, nossa dúvida. Sou CTO de uma Indetec B2B. A empresa acelerou nos últimos 6 meses. Fechamos contratos enterprise que dobraram o faturamento. E preciso sair de 8 devs CLT para 20, o quanto antes. Tá? De 8 para 20 é a Será mesmo que estimativa aí. precisa? Será? Aí ele está com dificuldade, não é na execução em planejar isso, é estrategicamente que decisão ele deveria tomar. Por quê? Vale a pena montar esse time todo interno e contratar rápido todas essas pessoas, mais 12 pessoas, Certo. ou ele deveria buscar algum fornecedor para ajudar nesse aumento de capacidade de delivery? Porque a dúvida dele aqui é medo de terceirizar 60% do time, isso Tá. assusta ele, mas também ele fica com medo de, cara, como eu vou contratar tanta gente em pouco tempo, abordar todo mundo, e preciso mais do que dobrar minha capacidade de gestão. E Tá. aí o medo está em ser questionado pelo board em questão de custo, porque é mais caro terceirizado que contratar. Ele também está a questão aqui de ficar refém de perder o conhecimento, desse conhecimento Tá bom. ficar num fornecedor. E aí, como um bom programador, uma boa pessoa de exatas, a dúvida aqui tá se existe alguma regra para esse Ah, tipo de pronto. É o que eu precisava. tomada de decisão e o que ele deveria pensar aqui sobre o que manter dentro de casa, o que não manter e Tá, como lidar com ele isso. levantou a bola, eu vou cartar. Já que é pra cagar a regra, vamos lá, né? Boa. É... Cara, parecia até que a gente tá puxando a sardinha pra gente, mas eu vou repetir algumas coisas que normalmente a gente fala em reuniões comerciais com os nossos clientes. E começo por dizer que nosso principal objetivo é não criar dependência, né, entre o cliente. A gente gosta de resolver problemas de tecnologia, a gente traz um certo pragmatismo para que a gente de fato consiga ajudar, mas que a gente não se torne um gargalo dentro do cliente, assim, que dependa realmente da gente. Mas tem alguns fatores que, sentando na cadeira de CTO, é importante que essa pessoa olhe quando vai tomar essa decisão. A primeira coisa é que eu acho bem curioso que quando empresas crescem, o primeiro raciocínio... Eu sei que existe a necessidade de aumentar headcount conforme a empresa cresce, mas é muito comum a gente ir para essa como a primeira resposta, sabe? Uhum. Ah, não, vamos aumentar a capacidade do time, coloca mais gente. Quem já estudou e está no mundo de engenharia de software há muito tempo sabe que colocar mais gente para resolver o mesmo problema não necessariamente é a melhor resposta. Eventualmente, quando você tem sistemas distribuídos, quando você tem uma arquitetura que inclusive é compatível com múltiplos times, aí beleza. E aí eu estou partindo da premissa que o nosso amigo, que o nosso colega já fez essa análise, já Uhum. parou para pensar e viu que de fato aumentar os headcounts é uma solução viável no contexto dele. Então, ele tem código, abrangência de código suficiente para as pessoas trabalharem. Se ele fez essa lição de casa, ir para uma decisão de contratar ou terceirizar tem primeiro a ver com a sua experiência mesmo e com a capacidade do teu time de fazer isso. O que eu quero dizer? Se você não tem a experiência de ter recrutado, se você não tem um apoio de pessoas que vão participar de processo de entrevista, você nunca fez isso antes, seguramente você vai se beneficiar de ter um parceiro que Uhum. só faz isso. CTOs de primeira viagem que tentam resolver essa equação sozinho, cara, costumam ter problemas, porque normalmente esse cara é um perfil bastante técnico, então ele sabe resolver problemas técnicos. Normalmente ele não sabe gerir pessoas, não sabe contratar, não sabe demitir, não sabe ter processos de gestão e etc. E claramente a demanda que acontece quando você sai de 8 para 20 pessoas é uma demanda que aumenta por gestão.
O cara não é demandado por ser mais técnico. Uhum. Ele não é demandado por entregar mais código. Ele é demandado por criar uma estrutura de time, contratar, gerir e demitir. É Sim. isso, né? Então, assim, entenda um pouco, acho que o teu contexto, a realidade da tua empresa, você vai ter condições de fazer isso. Se você não consegue fazer isso, a decisão meio que é óbvia de ir para um parceiro que tem essa expertise. E é nesse lugar onde... É nesse lugar que a terceirização ou encontrar um parceiro fornecedor que seja bom para alocação de profissionais vai cumprir um papel essencial. E, obviamente, tem os cuidados para escolher um bom parceiro. Eu não estou falando da gente, eu estou falando... Quando a gente avalia parceiros também, a gente também tem esses cuidados, né? Qual que é o modelo de trabalho, qual que é o track record, aquela empresa já fez aquilo antes. Se você está procurando alguém que tem expertise Uhum. para fazer o que você não tinha experiência. De fato, essa experiência existe do outro lado. E aí, depois de fazer essa lista de requisitos, né, a experiência existe, tem profissionais que realmente têm uma qualidade técnica alinhada com o que a gente espera, tem flexibilidade nos modelos de trabalho para poder se adequar à nossa realidade, tem um plano claro, uma metodologia para fazer gestão de conhecimento. Então, assim, como é que eu garanto que esse conhecimento fica retido com o meu time quando ele é executado por um time terceiro? Então, todas essas coisas precisam ser discutidas com esse parceiro barra fornecedor e qualquer uma das respostas que for não ou que não conseguir atender os seus requisitos, naturalmente, você não vai priorizar, né? E tem muita gente boa no nosso mercado. A gente conhece parceiros muito bons, a gente conhece parceiros muito ruins mesmo, Sim. que vão tentar se trancar lá no cliente e se esconder e ficar o resto da vida. Sim, isso acontece, é verdade. E aí o preço que você paga quando você encontra todos esses fatores, eu asseguro para você, não é tão caro assim. Porque ter todos esses processos internos, fazer essa gestão e todo o custo invisível de ter um time elitizado, né? Todo mundo CLT, com 20 pessoas, não é trivial. A Uhum. gente tem essa experiência, né? Eu falei, já tive times grandes. Então, quando você olha para os custos da terceirização, intrinsecamente você está pagando por gestão de conhecimento, confiabilidade, substituição dos profissionais, sem ter que se preocupar muito com a esteira de recrutamento, seleção. Né? Então, todas essas coisas estão incorporadas e você sim vai pagar pela confiabilidade que é gerada ali do outro lado e poder cobrar pelas entregas. Acho que isso tem um Sim. valor e tem um momento. Aí, pelo que eu entendi do contexto, a gente tá falando de, tipo, cresceu muito, tá conseguindo fechar negócio, no caso, Sim, e isso deve estar sendo, tipo, carregado por necessidade de mais features, ou de repente, tipo, mais features que vão conseguir abrir mais negócio. Tipo, pelo jeito, a área de negócio tá pedindo mais pessoas também para mais capacidade de entrega e sim, para atender o que o negócio está pedindo. E na minha visão, esse é o melhor caso para terceirizar, sim. porque, tipo, montar o time interno, imagina que tu tá montando um time novo, esse time vai ter que aprender a trabalhar junto ainda, tu vai ter que selecionar muito bem, tu não vai poder errar na seleção dessas pessoas. E quando tu joga parte dessa responsabilidade para um terceiro, tu meio que garante que essas coisas vão ser feitas, porque essa é a ideia de Sim, quando tu terceiriza. Tu não terceiriza só a produção do código, produção desse software, porque isso, beleza, isso é sim. a natureza ali do serviço, mas tu terceiriza a responsabilidade de que isso vai ser entregue, porque é isso que um fornecedor faz, ele entrega coisas. Perfeito, E perfeito. aí, isso, tipo, pensando que ele já tem um time, um core team interno, isso é melhor ainda, porque provavelmente já tem padrões bem setados, já tem a gestão Perfeito. dessa codebase de uma forma bem estabelecida, tu encaixa o parceiro trabalhando nesse mesmo fluxo, e aí quanto tempo esse parceiro vai ficar, se ele vai ficar para sempre ou não, aí acho que vai do quanto o negócio vai seguir crescendo Tá. e demandando isso, mas parece o case perfeito para Para terceirização, na terceirização, verdade, assim, sim. porque tu consegue acelerar onde tu precisa atender negócio. E tem uma coisa que as pessoas esquecem quando comparam, não sei que a gente é fornecedor, mas isso é Uhum. uma parte importante porque o nosso trabalho é bom e porque ele existe, que é tu contratar um time pronto. Isso não Sim, existe. sim. Tu nunca Isso é monta um time difícil. interno pronto. Se, tipo, tu vai contratar um time, sei lá, um time nosso que tá ficando livre e vai ficar disponível para algum cliente novo. Sim, Imagina um time que já trabalha há anos juntos e provavelmente aí o ideal seria que já construiu soluções parecidas com a necessidade desse cliente e ele chega pronto para trabalhar. sim. Tipo,
Tipo, isso não... Cara, não tem como tu montar um time interno, a não ser que tu compre uma empresa. Isso é legal, porque o profissional que trabalhou em empresa de serviços, ele desenvolve essa pluralidade de ter trabalhado em vários negócios. Eu conheço gente, inclusive, que procurou fazer carreira em empresa de serviços para isso, né? Tipo, Aham. eu não quero trabalhar na mesma indústria sempre, eu quero uma realidade bem dinâmica. Então, eu posso pensar particularmente no nosso caso, os meninos, os nossos times ficaram muito bons em fazer serviços financeiros, porque ao longo do tempo a gente teve uma Aham. carteira muito forte de varejo, serviços financeiros, muita fintech, muita questão de crédito e tudo mais. Então isso a gente aprendeu a fazer bem. Então a gente olha para as pessoas que estão aqui dentro, metade do time já construiu o fintech do zero, assim, mais de uma Uhum. vez, né? Então realmente você tem o bônus de estar com o time sempre pronto, assim. Mas é legal a gente consolidar essa resposta, né? Talvez trazendo essas camadas do que a gente falou aqui agora, né? Primeiro, é importante que esse CTO tenha analisado ali que o contexto dele cabe, de fato, aumentar o capacity de colocar mais gente para resolver aquele problema. E Uhum. aí não é nem terceirização ou não. É tipo assim, faz sentido colocar mais gente para resolver esse problema? Pô, chego com essa caixinha. O segundo, quando eu começo a pensar em terceirização, quais são os requisitos que eu preciso que são importantes para mim para terceirizar? É o que eu já Sim. pontuei aqui, né? Preciso fazer uma boa gestão de conhecimento, qualidade da entrega, um time experiente. Tem todos esses requisitos que você precisa olhar para poder avaliar que aquele fornecedor é um bom fornecedor. E em ele sendo um bom fornecedor, a terceira camada é em qual escopo que eu vou dar para esse time, que é um pouco do que você acabou de descrever. Aham. Eu preciso escolher um escopo que faça sentido para que realmente eu consiga ter essa aceleração, mas que eu consiga me beneficiar também de ter um time core que é meu e eu faço aquilo que é muito importante para o meu negócio, que é bom, que é core, que é fundamental, e todas as frentes que eu consiga ganhar velocidade, que possam ser adjacentes, que possam andar em paralelo, pô, muito legal eu pegar esse conhecimento que eu tenho central, transmitir de alguma maneira para esse time através de padrões e dar pista para esse time terceiro para eles entregarem. E aí essa combinação desses três critérios para decisão aqui, muito provavelmente vão desembocar numa boa escolha de terceirizar. Sim. Eu costumo fazer o seguinte paralelo, principalmente o pessoal de tecnologia, é fácil para eles entenderem, né? Nos últimos anos aí, a gente viveu o paradigma de contratação de cloud. E por que cloud foi um negócio que fez muito sentido? Porque você consegue contratar um capacity sob demanda. Então eu gosto de pensar no trabalho que a gente faz também como aquela alocação sob demanda que vai aumentar a capacidade do teu time de executar uma coisa e eventualmente quando você não precisar mais, cara, não é um colaborador que você tem contratado CLT que vai ficar fixo ali, vai ter um custo enorme para você eventualmente fazer um desligamento. É o mais próximo possível que no contexto de Uhum. serviço que a gente vai ter de alguma coisa que é plug and play, né? Que é Sim. você levantar a mão e falar, cara, eu preciso de um time aqui, aloca ele de um mês para o outro, eventualmente você pode reduzir essa alocação. E bons CTOs têm bastante consciência de que eles têm que gerir orçamento também. Não é só baixar a cabeça e codar. E uma boa gestão de orçamento tem a ver com isso também, né? Uma capacity fixa, porque são seus times essenciais, o teu core, e uma capacity adaptável, né? Eu consegui plugar isso no meu Uhum. time, aumentar a velocidade de entrega e no momento que não fizer mais sentido, eu tiro aquilo e reduzo meu custo também. Então, acho que esse Sim. é um lugar saudável de se pensar em terceirização. Aí tem um ponto que ele falou também do medo de o conhecimento ficar fora, mas eu acho que o pessoal super valoriza essa visão de conhecimento, porque, cara, tipo, Daqui a pouco o teu dev pede o teu demissão e o time conhecimento gira foi, né? também, tipo, então isso não é uma questão. E de qualquer forma, tipo, o que tu tá produzindo, ele deveria estar ficando bem documentado, bem Uhum, escrito e seguindo os próprios padrões que tu tá estabelecendo. sim. Então, esse conhecimento, ele basicamente ele não existe, porque tipo, esse conhecimento que tá alocado em algumas pessoas, tu também sofre ele internamente. Sim. É um pouco de falácia, eu concordo, sim. Não em sua totalidade, porque quando você está próximo, né, as pessoas tendem a criar algum vínculo com a liderança e tudo mais. Então, acho que é um pouco disso que deixa as pessoas receosas. Uhum. Os CTOs tendem a acreditar que, por trabalhar perto dele, as pessoas vão querer ficar ali, né? Que Sim. não Acho que aí necessariamente depende do formato que que não tu necessariamente é terceiriza também, verdade. né? Mas isso tem a ver com formato de Uhum. terceirização. E aí o nosso mercado ficou muito estigmatizado, um pouco, cara, um pouco banalizado mesmo, assim, que às vezes o terceiro, a empresa que alocava, rotacionava muito aquelas Aham. posições e de tempos em tempos o contratante, o cliente, se via ter que fazer um onboarding de uma pessoa que cumpria a mesma função. Sim. Eu vi isso muito mais. E quem sentou em cadeiras executivas
empresas grandes acabam fazendo muito isso, né? Não importa muito quem está ali. A posição é de dev sênior. Aí passou um ano e circularam 3, 4 pessoas naquela posição de dev sênior. Curiosamente, na contramão disso, a gente tem uma retenção muito grande, até dentro da própria nave. Então, o que acontece é que as pessoas que estão com a gente também ficam por muito tempo. Então, a gente também acaba não experienciando muito dessa questão de rotatividade, né? Sim, sim, sim. Cara, é muito louco porque depende, tem uma outra questão ainda no conhecimento que é uma fala que o pessoal tem muito, que é a tecnologia é o meu core, eu não deveria terceirizar. Só que isso é bem relativo também, porque, tipo, qual tecnologia é o teu core de tudo que tu produz? Tipo, o que é core? Porque a não ser que tu seja uma empresa puramente de tecnologia que vende tecnologia, Sim. talvez tu use tecnologia, mas tecnologia não é o teu core. Sim, Tu sim. entrega teu serviço, teu produto através de tecnologia. Tecnologia no canal. Então, tipo, o quanto tu deveria ter investimento interno em tecnologia, tipo, montando times de tecnologia, sendo que, na verdade, tecnologia não é o teu core. Sim, sim. Cara, valeria um episódio inteiro para entrar nessa discussão filosófica. Eu sei que cada vez mais tem uma galera que fala que todas as empresas vão ser tecnológicas, isso e aquilo, e a gente naturalmente não discorda, mas essa blindagem com a justificativa de que isso é essencial e eu preciso ter dentro de casa, você acaba perdendo a oportunidade de se beneficiar de um conhecimento externo que poderia acelerar o teu processo. É uma faca de dois gumes. Do mesmo jeito que se questiona sobre a retenção de conhecimento, o fato da gente ter feito muita coisa em vários contextos diferentes faz, na verdade, que a gente esteja apto a ser mais rápido, ou pelo menos a nossa curva de aprendizagem no geral é mais rápida quando a gente se aproxima de um cliente, porque a gente já fez... Tem alguém aqui na empresa que já fez isso antes. Sim. Eu gostava muito desse conceito, e eu sempre falo isso quando eu falo da minha saída, da minha experiência na McKinsey. Para mim, a grande maravilha das consultorias estratégicas é esse conceito da gestão do conhecimento, como ela acontece nas consultorias. A McKinsey usava o conceito de One Firm. Então, quando você precisava saber sobre determinado assunto, você tinha 20 mil consultores ao redor do mundo que você podia acionar e acelerar a tua curva de aprendizagem sobre aquele assunto. E eu sei que tem gente que fala, pô, como é que um cara de 25 anos se diz especialista? Porque em 3, 4, 6 meses, ele consumiu tanto daquele assunto, porque a base de conhecimento interno da empresa é de 20 mil colaboradores que já fizeram isso ao redor do mundo, que esse cara tem muita facilidade de absorver. Então, guardadas as devidas proporções, as empresas de consultorias, mesmo que sejam técnicas como a gente, estão bem estruturadas, se beneficiam disso. A gente tem os nossos hits internos aqui de compartilhar conhecimento, que faz com que a galera... Todo mundo tem uma base de conhecimento muito sólida sobre vários assuntos de tech, né? Sim. E tipo, se tecnologia é teu core, tu deveria, se na tua visão, né, tecnologia é teu core, aí sim que tu deveria contratar o que te deixa mais seguro de ter esse core pronto. Que aí pode ser terceirizando ou contratando um time muito forte, realmente. Mas eu gosto sempre de analisar que, tipo, todas as montadoras não usam o motor delas, né? E o motor é o core do carro. Porque, é um bom paralelo, não tinha pensado nesse ponto de tipo, vista, elas realmente. usam um motor mais confiável, o motor que já está bem estabelecido e nem sempre é o motor delas. Sim, elas customizam para a realidade de uso delas, o uso quem define, o dia a dia elas que determinam, né? Mas elas confiam em bons fornecedores pro carro inteiro, né? Sim, sim. Mas o motor é um bom exemplo. Boa, boa. Mas, cara, não deixe de mandar, então, a tua dúvida. Se tu viu aqui e surgiu, pô, mas eu também tenho um problema aqui na minha empresa, eu também tô enfrentando alguma coisa que os guris podem comentar, manda a tua dúvida lá em mateus@nave9.tech e a gente fica por aqui. Valeu!